de Deus. Eu acredito que não há uma pessoa aqui neste ginásio que não esteja sentindo que Deus está aqui. E eu tenho certeza absoluta de que nessa tarde Deus vai fazer grandes coisas. Tenho certeza de que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre este lugar. E como cantou há poucos instantes uma irmã aqui, nós não sabemos se é a igreja que sobe ou se é o céu que desce. Mas o importante não é sabermos isso. O importante é nós sentirmos a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Porque nesses últimos dias, irmãos, se não tivermos poder, nós não vamos suportar as pressões, não vamos suportar as lutas, porque à medida em que vai se aproximando o momento do arrebatamento da igreja, as coisas para os crentes vão ficando mais difíceis, as investidas do inimigo são mais constantes, mas não precisamos temer com nada disto, porque a Bíblia nos assegura que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nesta tarde, eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus. E quero que todos prestem atenção. Eu gosto, irmãos, quando vocês ouvem a palavra, e depois de ouvir a palavra, vocês se alegram com a palavra. Porque não adianta eu chegar aqui neste púlpito e começar a usar técnicas, recursos humanos, e os irmãos se alegrarem, porque isso não funciona. O pregador vai embora, depois fica tudo como era antes. Agora, quando é a palavra de Deus que faz a obra, que fala ao coração do crente, o pregador vai embora, pode nunca mais voltar àquele lugar, mas a obra permanece porque foi fruto da palavra de Deus. Então escute o que está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora todos digam comigo assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra vez. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, não é preciso ser um teólogo, nem muito menos um profundo conhecedor da Bíblia, para se entender que Deus tem uma vontade. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e começamos a folhear as suas páginas, nós vamos ver que Deus, Ele tem um plano na vida de cada criatura. O plano de Deus para a vida do pastor Gilvão Rodrigues
Não é o mesmo plano que Deus tem para a vida do irmão, nem para a vida da irmã que está aqui esta tarde. Mas quando se trata da vontade de Deus, ela é uma só, para todos os crentes lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem uma vontade para a minha vida diferente da vontade dele para a tua vida. A vontade de Deus é uma só para todos os crentes em todas as partes do mundo, em todas as épocas. E bem-aventurado, feliz é o crente que entende, feliz é o crente que compreende, feliz é o crente que aceita, e feliz é o crente que vive dentro da vontade soberana de Deus. Louvado seja o Senhor. Existem muitas pessoas hoje dentro das igrejas evangélicas que estão amarguradas, que estão fracassadas, pessoas para quem as coisas nunca dão certo, pessoas que encontram sempre as portas fechadas, estão sempre diante de dificuldades, pessoas que não prosperam, e tudo isto porque essas pessoas estão fora da vontade de Deus. Eu posso dizer para vocês esta tarde, sem nenhum medo de errar, que não existe coisa mais triste do que um crente fora da vontade de Deus. Mas pelo contrário, não existe coisa mais maravilhosa do que um crente dentro da vontade de Deus. Se o crente está dentro da vontade de Deus, ele passa lutas, mas ele sabe que Deus está com ele. Se ele está dentro da vontade de Deus, ele passa por provações, mas ele sabe que Deus está com ele. Se ele está dentro da vontade de Deus, ele é sacudido pelos ventos contrários, mas em meio à tempestade, ele ouve a voz de Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Oh, como é gostoso viver no centro da vontade de Deus. Deus se revela para aqueles que fazem a sua vontade. Todos aqueles que fazem a vontade soberana de Deus são crentes abençoados, são crentes vitoriosos. Nós tomamos a Bíblia agora nesse instante e queremos citar um exemplo maravilhoso. Nos diz a palavra de Deus que houve um homem chamado Saul, e Saul, ele saiu da vontade de Deus, e Deus então o rejeitou para que ele não mais reinasse sobre o povo de Israel. E Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, eu achei Davi meu servo, homem segundo meu coração, e que fará toda a minha vontade. E o que é que nós vamos observar em Davi? É um homem vitorioso. E quando eu falo em Davi, eu não posso deixar de citar aquele extraordinário acontecimento quando havia guerra entre os filisteus e Israel, e o pai de Davi o chamou. Ele era ainda um mancebo, era ainda um jovem, mas um jovem dentro da vontade de Deus é melhor do que um velho fora da vontade de Deus. O que interessa não é a idade, o que interessa é fazer a vontade do Pai que está no céu. E agora o pai de Davi o chama, oh aleluia, e diz: Davi, vai lá no campo, vai lá ver como vão os teus irmãos. E lá vai aquele moço,
E quando ele chega lá, não foi por uma coincidência, porque o meu Deus não trabalha na esfera da coincidência, o meu Deus trabalha na esfera da providência. Nada acontece na vida do crente por coincidência, mas tudo por providência daquele que habita nos céus. E naquele momento, quando Davi chegou, o gigante Golias estava rotando grandeza, estava rotando valentia, estava desafiando os exércitos do Senhor. E o gigante de Gate, ele dizia: manda um soldado para lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. E nenhum soldado do exército de Israel tinha coragem de enfrentar, de aceitar o desafio do gigante. Eram soldados vazios, mas agora ali estava um moço ungido por Deus. E quando ele ouviu a voz daquele gigante, ele aproximou-se do soldado mais perto e perguntou-lhe: quem é este incircunciso que afronta os exércitos do Senhor? E alguém gritou: é Golias, o gigante de Gate. Há 40 dias que ele faz isso, e nenhum dos soldados aqui teve a coragem de aceitar o seu desafio. Mas crente que vive dentro da vontade de Deus não tem medo das afrontas, não tem medo das caretas de Satanás. E Davi diz: olha, diz ao rei que não precisa temer, o seu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Oh, aleluia! E a notícia velozmente chega à tenda de Saul. Saul manda chamar a pessoa, e quando Davi chega, parece-me que estou vendo, Saul ficou assombrado. Ele pensou que era um homem maduro, uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa experiente. E quando ele viu que era um jovem, ele desprezou. Há muita gente que despreza os jovens, mas não sabe que Deus usa também os jovens. Deus não usa somente os antigos, os maduros. Deus usa o jovem que se coloca nas suas mãos, que está pronto a fazer a sua vontade. Deus usa com poder, Deus usa com graça. Aleluia. E agora, quando o rei olha para aquele menino: tu és uma criança. Golias é guerreiro experiente. Mas, irmãos, escutem, observem como é bom andar com Deus, irmãos. Como é bom fazer a vontade de Deus, porque quem faz a vontade de Deus sempre tem um relatório a dar, sempre tem uma bênção para contar. E Davi disse: ó rei, eu sei que eu sou uma criança em relação a Golias, mas deixa eu dar aqui um testemunho, rei. Você me dá a oportunidade? Fala, menino. E Davi disse: eu estava apacentando os rebanhos do meu pai, e veio um urso para comer um daqueles ovelhas, e eu matei o urso. Daqui a pouco aparece um leão para tragar uma daquelas ovelhas. Eu matei o leão a pauladas. E o rei disse: basta, 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 Davi. E agora o rei disse: traz a minha armadura, coloca em Davi. Trouxeram a armadura de Saul e colocaram em Davi. Trouxeram a espada do rei e cingiram Davi com a espada. E diz a Bíblia que quando Davi quis andar, ele não pôde, porque a armadura de um Saul rejeitado nunca vai dar um Davi homem segundo o coração de Deus. A armadura de um Saul rebelde nunca
nunca vai dar num Davi que fazia a vontade de Deus. E sabe o que foi que Davi fez? Mandou tirar aquilo dele. Tira isto de mim. Tirar a armadura de Saul de cima de Davi. E Davi foi lá no riacho e pegou 5 pedras, colocou 4 no alforje, pegou uma, colocou na funda, e agora parece que estou vendo. Lá vai daquela criança para enfrentar o Golias. Eu tenho uma certeza absoluta que diante daquela desigualdade física, quando os soldados de Israel viram aquilo, eles cochicharam um com o outro. Mas Davi é tão pequeno que Golias vai matá-lo com o sopro da sua boca. Mas enquanto eles diziam isso, Davi, cheio de Deus, dizia: Golias é tão grande que eu não vou errar uma pedrada na sua testa. É na testa, vai ser na testa. E agora começa a rodar a sua funda. E quando o gigante vê de lá, começa a gritar, desprezando o mancebo de Deus: só porventura eu algum cão para vires a mim com paus e pedras? E ele pensou: quer ver ele correr? Davi ficou na pontinha dos pés e gritou de lá: ó gigante filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Ele hoje te dará em minhas mãos, eu arrancarei a tua cabeça, as aves dos céus comerão a tua carne, e toda esta gente vai saber que há Deus em Israel. E não deu outra, meus irmãos, não precisou 2 pedradas, apenas uma encravou-se na testa do gigante. O gigante caiu por terra e Davi, correndo, subiu em cima daquela montanha de carne, pegou a espada de Golias, arrancou a sua cabeça e mostrou para os filisteus: aqui está o vosso campeão, aqui está o vosso campeão derrotado. E agora os filisteus fogem e Davi é vitorioso, porque quem vive dentro da vontade de Deus não tem fracasso, não tem derrota, só tem vitória. Companheiro, queres ter um ministério abençoado, queres ter um ministério fecundo, queres ter um ministério de muitos frutos, queres ter um ministério profícuo, não precisa você ser bacharel em teologia, não precisa ter um anel universitário, não precisa ir lá nos Estados Unidos e fazer o curso de divindades. Viva dentro da vontade de Deus e você terá um ministério maravilhoso. Este é o segredo, é compreender, é entender, é aceitar a vontade de Deus. Eu poderia terminar esta mensagem aqui, mas se eu terminasse esta mensagem aqui, eu seria tal qual um médico, que o paciente vai no seu consultório, conta o que sente, o médico dá o diagnóstico da doença, mas não prescreve a medicação. O paciente volta para casa sabendo que está doente, sabendo qual é a sua doença, mas não sabe como tratá-la. E é por isso que eu não vou parar aqui, porque eu dizia hoje pela manhã, eu dou graças a Deus, porque eu sou aquele tipo de pregador que eu só paro quando Deus dispara.
Eu sou aquele tipo de pregador que eu não tenho medo de perder uma oferta por causa de uma mensagem. Eu sou aquele tipo de pregador que quando eu assumo um púlpito, eu tenho um compromisso, não é com o pastor da igreja que me convida, mas eu tenho um compromisso com Deus. E nesta tarde, Deus vai dizer para você, Deus vai dizer para todos nós, qual é a sua vontade. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quem quer saber qual é a vontade de Deus? Quem quer saber qual é a vontade de Deus? Então comece a saber. Em primeiro lugar, a vontade de Deus para todos nós que estamos aqui, do pastor ao congregado, é que vivamos uma vida de santidade, é que vivamos uma vida de santidade. Meus irmãos, eu vi nesta multidão aqui ontem à noite, eu fiquei muito alegre, e eu fiquei dando glória a Deus. Mas Senhor, quanta gente, que maravilha. Mas enquanto eu estava fazendo isso, o Espírito de Deus disse ao meu coração, ali onde eu estava sentado, mas se não forem santos, isso aqui não vale nada, não adianta nada. Se não houver santidade, nós estamos perdendo tempo. Essa é a verdade, pastor Cizino. Se não vivermos uma vida de santidade, isto aqui não vale nada, irmãos, porque a santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você pegar a Bíblia e abri-la na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, você vai encontrar o homem de Deus dizendo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no mesmo capítulo e no versículo 7, o apóstolo diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou não para que as mulheres sejam árvores de Natal enfeitadas e nem sejam araras coloridas. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Santidade que mantém o fogo aceso no altar da igreja. É a santidade que mantém a chama acesa no coração do crente. Irmãos, há muitas igrejas cujos altares estão quebrados. Não há fogo mais, só há fumaça e só a cinza, porque a porta está aberta para o mundo, está escancarada. Existe aí uns pregadores açougueiros. Que tipo é esse pregador açougueiro? Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, mas Deus não tem açougue no céu. A minha Bíblia diz, e o Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Que estou inventando, porque graças a Deus eu não prego o que está escrito no jornal Globo de hoje, eu não prego no que está escrito na revista Veja desta semana, eu prego Bíblia, e a minha Bíblia mostra porque é que a vontade de Deus é a nossa santificação, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo, não é um Deusinho qualquer. A Bíblia diz que Deus é tão santo que não pode ver o mal. Está escrito na Bíblia, no capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
sentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia toda a casa. E ele disse: eu via os serafins que voavam, e eles tinham 6 asas, e com 2 cobriam os pés, que é sinal de reverência, com 2 cobriam os olhos, que era sinal de humildade. E diz Isaías: e com 2 eles voavam, e os serafins olhavam uns para os outros e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus a que eu sirvo. Esse é o Deus de que eu sou. Esse é o Deus que eu prego. Um Deus santo, santo, santo. E lá na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo em toda a vossa maneira de viver. Santo na linguagem, santo na roupagem, santo nos negócios, santo em toda maneira de viver, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Pastor Gilvan, essa mensagem está dura. Jesus nunca pregou mensagem mole. Não! Houve uma ocasião em que Jesus chegou e proferiu um sermão, e a multidão gritou: duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? Aí começaram a ir embora. Eles pensavam que Jesus ia bajular, porque tem gente assim, tem pastor assim. Ele começa a dar água açucarada para o rebanho, e há uma abertura muito grande. Venha como está, continue como está, que é para a igreja crescer. Nós temos 10, 15 mil membros, mas tem uma coisa daquele jeito: vai ter 50, vai ter 100, porque não há diferença do mundo, não. Lá se aceita de todo jeito. O cabeludo vem e continua cabeludo, a moça vem de mini saia e continua de mini saia, ela vem toda botada, ela vem toda enfeitada e continua como está. Mas este não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho de santidade, é o evangelho de renúncia, é o evangelho de cruz. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quem achar bom, coma muito, e quem achar ruim, coma pouco, mas coma e faça a vontade de Deus. Louvado seja. Nesta tarde para arrebentar. Quem aqui estiver com vida errada, aqui no púlpito, lá embaixo, Deus vai passar o prumo. Deus vai passar o prumo, pastor. Tem que acertar a vida. Evangelista tem que acertar a vida. Pregador tem que ter vida. Cantor tem que ter vida. Quem toca tem que ter vida. Missionário tem que ter vida. A igreja tem que ser santa. É santa, é santa, é santa. A igreja do Senhor é santa. Você tem que ser santo, não é aos olhos do pastor, não é aos olhos do ministério. Você tem que ser santo aos olhos de Deus.
santo aos olhos de Deus. Isaías, ele era santo aos seus próprios olhos. Você pega o livro de Isaías e ele começa dizendo assim: ai da nação pecadora. Ah, tem crente que é assim, ele só vê o defeito dos outros, Jorge Araújo, ele só vê as falhas do companheiro. Mas por quê? É porque ele nunca teve uma visão do Deus Santo. Por isso é que ele está sempre com o dedo sujo, apontando as fraquezas dos outros. Isaías disse: ai da nação pecadora. Mas quando Isaías teve uma visão do Deus Santo, ele não disse ai da nação pecadora, ele disse ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Tem uma visão de Deus nesta tarde, tem uma visão de Deus nesta tarde, tem uma visão de Deus nesta tarde. Sou formado, mas eu fico como Paulo, eu considero isso como esterco, para mim não vale nada. Ele não disse para Josué: você faça um curso bem bonito, porque eu vou fazer maravilhas. Não, está escrito em Josué capítulo 3, Deus falou para Josué, versículo 5, Josué chamou o povo e disse: olha, Deus me falou, Deus mostrou qual é a condição para transpormos o Jordão, para conquistarmos Jericó e entrarmos na terra da promessa. Qual é, Josué? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu vou mais além. Santificai-vos hoje, porque hoje mesmo o Senhor fará maravilhas. Qualquer brecha que o crente dá para Deus operar, Deus opera de imediato. É mesmo que o fax, você está lá nos Estados Unidos, coloca o papel no fax, aperta o botão, já chega aqui no Brasil. É assim, o crente diz: Deus, eu vou me santificar, porque essa é a tua vontade, e Deus já começa a fazer grandes coisas e maravilhas na sua vida. A vontade de Deus é esta, e o povo se santificou, e Deus abriu o Jordão, e Deus destruiu as muralhas de Jericó. Elas caíram como se fossem cera no sol, cera no fogo. As muralhas caíram, porque ali havia um povo em santidade. Igreja do Senhor que santifica. Meus irmãos, vocês pensam que Deus quer só fazer o que Ele está fazendo aqui até agora? É nada, irmãos, que é apenas um prenúncio, irmãos. Isso é apenas Deus pegando o seu conta-gotas e derramando assim: eu vou derramar a base do conta-gotas. Agora, se a minha igreja fizer a minha vontade, se a minha igreja se santificar, eu não vou abençoar na base do conta-gotas, não. Eu vou mandar um dilúvio de bênção. A vontade de Deus é a nossa santificação. Por quê? Porque é a maneira de Deus operar milagres, pastor Moisés. Nós hoje não vimos tantos milagres, não. Quando acontece um milagre, irmão, na igreja, que festa. Eu me lembro que em 1989 eu estava pregando lá na Praça da Sé. Era um congresso de mocidade da Assembleia de Deus do Belenzinho, lá em São Paulo. E naquela noite, enquanto eu estava pregando, eu estava terminando a mensagem. Eu me lembro como se fosse agora. Eu pregava sobre o poder do nome de Jesus, poder que restaura o homem interiormente, poder que restaura o homem exteriormente, fisicamente. De repente, eu vejo os irmãos pulando, gritando. Eu não sei se o Oswaldo Silva estava lá naquela noite. E eu sei que naquela noite, eu fiquei olhando, olhava o pastor Zé Wellington. Mas o que é que está acontecendo? Parecia que tinha caído um raio no meio daquele povo. Crente pulava num pé só. Aí de repente lá vem um moço com as moletas para cima. E lá vem ele no meio da multidão. E quando ele chega lá na frente, nós mandamos subir para o palanque. Ele subiu, pegamos o microfone e demos para ele conta o que aconteceu. Ele disse: eu estava
estava deitado sobre estas muletas, de repente eu ouvi meus ossos estalarem e eu fiquei de pé e estou aqui completamente curado. Deus continua fazendo maravilhas. Agora eu pergunto, por que não acontece isso constantemente? Por que não acontece isso constantemente? Porque o sobrenatural era uma constante na vida da igreja primitiva. Mas por quê? Porque hoje o mundanismo tem entrado na igreja. É duro dizer isso, mas é verdade. Irmãos, eu não vim aqui para tapear vocês. Eu não vim aqui fazer turismo, irmão. Eu viajo todo final de semana por este Brasil. Há momentos em que eu quero ficar um pouco com a minha família. Eu digo a vocês com toda a sinceridade da minha alma, eu não viria aqui jamais para fazer turismo e nem para preencher um vazio na minha agenda. Eu vim aqui com um compromisso com Deus. Eu vim aqui como um anjo de Deus, com a espada desembanhada na minha mão, para vos dizer tudo quanto por Deus me é mandado, e a verdade é esta: queremos milagres, queremos maravilhas, queremos, nos santifiquemos. Eu tenho certeza, se eu estivesse esta tarde falando sobre o arrebatamento da igreja, tinha gente caído aqui. Se eu estivesse falando sobre a ressurreição de Jesus, tinha gente saltando. Mas esta tarde, Deus quer apertar um pouco os parafusos que estão frouxos. Eu não sei qual é a mensagem que Deus já deu para o pastor Mulher pregar esta noite. Pode até ser uma mensagem de consolação, uma mensagem de azeite. Deus está preparando, Ele está enchendo a botija lá no hotel para chegar aqui hoje à noite. Agora a mim Deus disse: fala isto, e eu não posso deixar de falar. Nós queremos ver os milagres, irmãos. Vocês vieram aqui porque vocês querem ver grandes coisas Deus operar. Então vamos pagar o preço, irmãos. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos santificar. E quando eu falo nisso, irmãos, eu vejo lá no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, uma passagem, uma história que para mim é uma das mais eletrizantes de todo o Velho Testamento, quiçá de toda a Bíblia. Uma mulher que nós vamos tomar esta tarde como uma figura da igreja, pastor Luiz. Aquela mulher estava vivendo um momento difícil, ela estava enfrentando um problema financeiro, a mulher estava pobre, e uma igreja que não é santa é uma igreja pobre. Ela pode ter propriedades, ela pode ter orfanato, ela pode ter um templo todo de mármore com os vidros fumê, ela pode ter um serviço de ar-condicionado central, ela pode ter as bancadas todas revestidas em veludo, mas se ela não é santa, ela é pobre, ela é miserável, ela é cega, ela é nua. O que enriquece a igreja não é dinheiro aplicado no mercado financeiro. O que enriquece a igreja é a bênção de Deus. O sábio Salomão disse: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Louvado seja Deus. Acompanhe o raciocínio. E a mulher agora está em dificuldade. Os credores estão batendo na sua porta, lhe fazendo uma cobrança. E o mundo, irmãos, está batendo a porta da igreja hoje, cobrando da igreja, cobrando da igreja. Nós temos uma dívida para com o mundo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos esta dívida, nós temos esta responsabilidade. E os credores estavam lá batendo a porta da casa da mulher: paga-nos o que deves, ou então nós vamos levar teus filhos cativos. Quando a mulher
entrou naquele estado de aflição, ela correu onde estava o profeta de Deus. Ainda bem que ela procurou a pessoa certa, ela procurou um homem de Deus. E quando ela chegou lá, ela disse: "Ó profeta, eu estou em dificuldade. O meu marido era discípulo dos profetas, e agora os credores estão batendo a minha porta. Tu sabes que ele morreu, mas eles não querem saber disso não. Eles querem receber a dívida, e eu não tenho com o que pagar. E eles estão me ameaçando levar os filhos cativos. O mundo está aí, irmãos, querendo arrastar os filhos da igreja lá para fora. Se a igreja não der mais do que o mundo está dando, o mundo vai arrancar os crentes de dentro da igreja, irmão. Há muitas igrejas que estão se esvaziando. Por quê? Porque estão dando menos do que o mundo está oferecendo. A igreja tem que dar mais, a igreja tem que dar mais. Se a igreja não der mais do que o mundo oferece, vai ficar sem ninguém. E agora o profeta olha aquela mulher e sente a sua situação, e o profeta lhe faz uma pergunta: mulher, o que tens em tua casa? A mulher pensou assim, e ela não disse: olha, eu tenho um freezer, eu tenho um televisor a cores, eu tenho um micro-ondas, eu tenho um videocassete, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, a mulher não teve dificuldades em dizer o que tinha. Ela disse: a tua serva não tem nada senão a botija de azeite. Irmão, se a igreja tem uma botija de azeite, ela tem muita coisa, irmão, tem muita coisa. O profeta viu na botija de azeite o ponto de partida para Deus operar maravilhas. Ele disse: então se você tem a botija de azeite, então você manda seus filhos pedir vasos emprestados. A mulher ia saindo e disse: não, volta aqui, mulher, não vai agora. Olha, não é somente vasos emprestados, mas digam a eles que são muitos, não são poucos, porque Deus não dá por medida. Deus não é mão de porco, Deus não é mão de figa. Deus, quando dá para transportar. A medida de Deus é a medida recalcada, transbordante no vosso regaço. Vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Quando a mulher vai sair, ele diz: não terminei, mulher, volta aqui. Diz, profeta. Agora a mulher tem que ser vasos limpos, mulher, tem que ser vasos vazios. Não adianta trazer vasos cheios, porque tu vais perder teu tempo. Tem que ser vaso vazio, vaso vazio. Agora, irmãos, para mim, uma das observações maiores e mais importantes que o profeta fez foi esta: depois que conseguir os vasos vazios, então entra tu e teus filhos na tua casa e fecha a porta. Vocês entenderam? Ninguém deu glória a Deus. Pensei que não tivesse entendido. Ele disse: depois que conseguir os vasos emprestados, então entra tu e teus filhos e fecha a porta. Por que fechar a porta? Eu vou dizer, irmãos, ali nós temos uma das maiores figuras de santificação do Velho Testamento. Porque no que a mulher fechasse a porta, ia haver uma separação entre a mulher e seus filhos e o mundo lá fora. E santificação é isso, é separação. A porta aberta, os filhos iam ficar distraídos olhando para fora. Ah, que borboleta bonita vai passando ali, e o azeite ia cair fora da botija. Mas a porta fechada, não tem perigo de olhar para fora, não. Não tem perigo, não. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Pastores, fechai a porta, fecha a porta, e Deus vai operar na igreja, e vai haver milagres, e vai haver maravilha. Fecha a porta, pastor Cizinho. Eu falo como profeta de Deus. Deus me falou esta tarde aqui eu sentado, e confesso ao irmão que eu não ia dizer isto agora, mas o Espírito de Deus me impulsiona. Deus te manda selecionar mais o povo que vem para este congresso.
Neste lugar não pode subir todo mundo, não. Está aqui é terra santa, está aqui é lugar sagrado, está aqui é o altar da ministração. Não é para subir aqui. Quem é santo, quem é santo, quem é santo. Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. No céu não vai entrar quantidade, no céu vai entrar qualidade. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer fazer milagres, Deus quer fazer maravilha, mas Deus não está encontrando lugar para fazer isto, mas vai encontrar. Muitos crentes agora, não é no final, é agora com o Espírito Santo. Ele quer curar, ele quer fazer milagres, mas ele está dizendo: a minha vontade é esta, é a santificação de vocês. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, não deixa entrar o mundo, não deixa entrar a vaidade. Não, a igreja não tem que imitar o mundo, a igreja não tem que imitar o mundo, crente não tem que imitar o mundo que quiser que imita a igreja, porque a igreja é cabeça e não é cauda, a igreja é de cima e não é de baixo, não tem nada que copiar o mundo, a igreja não tem que copiar nada do mundo. Nós somos o povo de Deus, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo que vai morar no céu, nós somos família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do céu, nós somos membros da família de Deus. E a glória de Deus vai invadir a tua vida. Fecha a porta. Ah, pastor Gilvan, eu não pensei que o senhor fosse um pregador tão quadrado. Eu pensei que o senhor fosse mais moderno. Eu quero ser quadrado mesmo. Pode dizer que eu sou quadrado, porque esses crentes redondos que tem por aí, moderninhos, eu não sei aonde é que eles vão morar, mas o crente quadrado, ele vai morar numa cidade quadrada. A Nova Jerusalém é quadrada, a Nova Jerusalém é quadrada, e para lá existe um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os caminhantes, aqueles que fazem a vontade de Deus, para os santos. Deixa dizer que você é quadrado. Deixa dizer que o irmão é quadrado. Deixa dizer que você é uma mulher, uma moça desbotada. Ah, você com esse cocôzinho aqui atrás não vai casar nunca. É mentira de Satanás, é mentira do diabo. Vai casar e vai casar com um crente de verdade. Essa história, o diabo é o maior camelô que existe. O diabo é mentiroso. Ele chega pra moça bem crente e diz: você com esse cabelo escorrido vai ficar pra titia. Você diz que é mentira tua, Satanás. Deus está preparando o melhor para mim. Você que não vai a futebol, você moço que não vai lá no Maracanã, no Morumbi, no Pacaembu, você que não vai a campo de futebol, você é quadrado, é mentira de Satanás. Você é santo, você é santo, você é santo, você é santo. Não se misture, não se
se contamine. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Você com essa roupa lá embaixo, você com essa blusa com a manga aqui, parece uma velha. Você não tem satisfação a dar a Satanás, você tem satisfação a dar a Jesus. Faça o que Deus manda e não se incomode com Satanás. Deixa o mundo falar. Eu não tenho nada com o diabo, o meu negócio é com o Senhor, e a vontade dele é a nossa santificação. Mas você não veste a roupa de Xuxa, você não veste a grife de Angélica. Vista não, minha irmã, vista não, porque ser elegante não é andar nu, ser elegante não é estar com as pernas de fora, ser elegante não precisa disso. A minha esposa é a mulher mais elegante do Brasil e do mundo, mas veja como ela se veste. Eu posso mostrar aqui para vocês, olha, e é toda a vida assim. Eu posso pregar o que eu estou pregando. Olha as santas mulheres que estão aqui, todas elegantes, vestidas de linho puro, todas com a roupa bonita, mas não tem nada de carne de fora, não precisa carne de fora. Para os homens como estão elegantes, todo mundo de paletó e de gravata, não precisa copiar a nossa grife vem do céu, o nosso padrão é divino. Divino que a igreja precisa ouvir. A igreja não quer ouvir bajulação. É isso mesmo, o pastor Cisino está dizendo isso que Deus nos falou. Deus traz essa gente para cá para ouvir isso, porque em muitas igrejas por aí já não se prega isso. Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Não é hora de se brincar de ser crente, não. É hora de definição. É ou não é? A vontade de Deus é a nossa santificação. Porque Deus, irmão, Ele quer sacudir a igreja. Deixa eu completar o meu pensamento. A grife da igreja não é a grife de Xuxa, nem de Angélica. A grife da igreja é a grife do céu. É Deus quem determina. Porque a igreja do arrebatamento não é uma igreja colorida, borrada, uma igreja que parece uma arara. Não é esta a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento é uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. É uma igreja santa.
mulher foi lá e fechou a porta, Oswaldo, fechou. Fechou a porta, eu lá, e minha mulher fechou. Agora a porta está fechada, tá. A mulher foi lá e deixa eu ver se está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Traz um vaso aí, meu filho. Aí o filho trouxe um vaso. A mulher balançou a botiga e disse: tem um pouco de azeite. Será que vai dar para encher esse vaso? Coloca o vaso aí, meu filho. Aí o filho colocou o vaso. Ela derramou o azeite e encheu. Ela disse: tem outro vaso? Tem, minha mãe. Traz aí. Tá vazio? Tá. Ela derramou o azeite e encheu. Traz outro vaso aí, meu filho. Tem vaso? Tem. Deixa eu ver se tem azeite. Tem também azeite. Derramou e encheu. Tem outro vaso? Tem. Tá vazio? Tá. Traga aqui. A porta está fechada, tá. Então coloca o vaso aqui. Toma azeite e encheu. De repente a mulher disse: meu filho, traz mais um vaso aí. Aí o filho disse: mamãe, não tem mais vaso nenhum. Aí diz a Bíblia: o azeite parou. Não foi o azeite que faltou, foram os vasos vazios que faltaram. Enquanto o vaso vazio, o azeite escorreu, porque a porta estava fechada. O azeite está escorrendo aqui nesta tarde. E se tiver vaso vazio e a porta estiver fechada, ele vai encher. Vai encher, vai encher, vai encher, vai encher! Está gotejando azeite aqui. Está escorrendo azeite aqui. Eu estou sentindo. O azeite está escorrendo por essas paredes. É o azeite que escorre da rocha de Horebe. É verdade. O azeite está escorrendo. Fecha a porta e coloca debaixo. Aonde o azeite está escorrendo aí. Está escorrendo aí, minha irmã. Está escorrendo, está escorrendo. Está, olha lá escorrendo ali. Olha o azeite escorrendo ali. Olha o azeite escorrendo lá naquela arquibancada. Olha o azeite escorrendo. Olha o azeite escorrendo. A porta está fechada. Ora, o milagre vai acontecer, as maravilhas vão acontecer, Deus vai fazer grandes coisas, a porta está fechada, o azeite está escorrendo. Aproveita, 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 aproveita. Vocês vão ver que ele hoje vai cantar com mais um santo. Todo mundo, irmão Pedro, tem azeite para todo mundo. Ninguém vai sair daqui sem estar azeitado. Tem azeite para todo mundo. Não precisa ter pressa. O azeite está escorrendo. A porta está fechada. Tenha calma. Coloca o vaso com a boca para cima. Coloca o vaso com a boca para cima. Você que talvez não deu um glória até agora, é porque o vaso está com a boca para baixo. Levanta o vaso, coloca a boca para cima e deixa o azeite escorrer dentro.
Tem azeite, meu irmão, tem azeite. Azeite aqui em todo este ginásio. Quando o azeite vem, irmão, não tem crente que aguente. Quando o azeite chega, não tem crente que aguente. Ele pula, ele grita, ele chora, ele sorri, ele dança. Oh, aleluia! Tem azeite aqui, irmão. Tem azeite. Tem azeite aqui, obreiros. Tem azeite aqui, tem.